Meus alunos e alunas, trazendo aqui mais uma atividade, né, uma atividade onde nós iremos estar comentando como nós vamos fazer a construção do gráfico dessa função, né? Construir o gráfico da função f de x definida a seguir. Então, eu escrevi aqui a função ela é f de x igual a menos x mais 2 se o valor do x ele for menor ou igual que 1. A primeira, né? Então, veja aqui que essa função ela é uma função do primeiro grau. E a função do primeiro grau é uma função que ela é um gráfico no plano cartesiano. O que nós temos que nos atentar é para a restrição do x, né? O x ele tem que ser menor ou igual a 1. Então, todo o domínio dessa função, eles vão ser valores que vão estar aqui menor do que igual a 1. Né? Então, se nós formos construir o gráfico dessa função, primeiro vamos analisar o seu zero, né? Onde é que ele toca aqui no eixo do x, né? Por exemplo. Então, eu vou ter aqui menos x mais 2 igual a zero e menos x igual a menos 2, isso vai dizer para mim que o x é igual a 2. Então, se nós não tivéssemos uma restrição do zero, ela iria tocar no x igual a 2. Só que o x igual a 2 é um número maior do que 1. Então, a gente já vê daqui que essa função, ela não vai tocar aqui no eixo do x, entendeu? Ela não vai tocar no eixo do x. Ela é uma sentença que, pelas orientações do x, implica que o valor vai ser menor ou igual que 1. Então, aqui a gente pode analisar que se o x for igual a 1, né, se o valor do x for igual a 1, então, vamos ver aqui, o f de 1 vai ser igual a menos 1 mais 2. Então, o f de 1 vai ser igual a 1. Ou seja, quando o x for 1, o y também vai ser 1. Então, esse valor aqui é o valor que ele vai iniciar, né? Ou seja, quando o x for igual a 1, o y vai ser 1. Então, aqui seria o primeiro ponto. Mas vocês podem ver também que o x sendo 0, o y vai ser 2. Ó. Tá aqui o outro pontinho dela. Se o x for menos 1, o f de menos 1, ele vai ser igual a quem? Aí tu tem aqui, você tem menos 1 mais 2. Então, o f de menos 1 vai ser igual a 3. Né? Então, veja que se o x for menos 1, o y vai ser igual a 3. Ó, então, se nós ligarmos aqui esses pontos, se nós ligarmos aqui esses pontinhos, nós vamos ter... Se consigo desenhar aqui melhor. Se nós fizermos aqui, ligar esses pontos, né, ligarmos aqui desse ponto... Não está dando certo. Vou melhorar aqui a posição aqui para mim aqui. Vamos limpar aqui novamente. Então, o que eu quero que vocês vejam é que quando eu localizo aqui esses pontos, eu posso traçar a reta da função, né? Aqui é uma reta, né? Porque meu desenho está ruim, mas veja que como o valor aqui do x é negativo, ele é uma função decrescente, mas ela não vai passar aqui do 1, né? Ela vai ficar aqui, porque o domínio dessa função é exatamente os valores que o x é menor ou igual que 1. Então, todo o seu domínio vai estar aqui, né? Ele começa no 1 e vai aqui para o número negativo, né? Que são menor ou igual que 1. Então, aqui é o gráfico da minha primeira, né? Do meu primeiro gráfico. Então, quando chega agora, né, nessa outra, que eu vou fazer aqui agora, da outra função, nós temos a função que é
ela é f de x, ela é igual a menos x ao quadrado mais 2x, se o x ele for maior que 1. Né? Se o x for maior do que 1, então eu vou repetir, o f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x, se o valor do x ele for maior do que 1. Então, vamos aqui agora observar, eu vou fazer o gráfico agora dessa outra. Então, como ela é uma função do segundo grau, primeiramente vamos descobrir aqui 2 pontos, vamos descobrir quais são os zeros dessa função. Então, nós vamos ter aqui, os zeros é quando eu tenho um fx igual a zero. Então, eu vou ter aqui menos x ao quadrado mais 2x igual a zero. É uma equação incompleta. Eu vou usar aqui menos x colocando em evidência, vai ficar x menos 2, né, igual a zero. E aqui eu tenho menos x igual a zero. Eu vou concluir que o x é igual a zero. E o x menos 2 sendo igual a zero, o x é igual a 2. Então, são duas raízes. Quais são as duas raízes? É o x igual a zero e o y igual a 2. Só que aqui para nós, o x tem que ser maior do que 1. Né? O x tem que ser maior do que 1. Mas o gráfico dela seria exatamente, se ela não tivesse a restrição do x, as raízes seriam o pontinho aqui 0 e o pontinho 2, né? 0 e 2. Seria aqui, onde eu estou colocando de azul, né? Se ela não tivesse a restrição do x maior do que 1. Mas como tem a restrição do x maior do que 1, quer dizer que esses valores aqui que são menor do que 1, eles não irão fazer parte do gráfico da função, né? Vai ser só valores maior do que 1. Então, na construção desse gráfico, se nós vamos fazer os valores maior do que 1, em primeiro lugar, que o 1 não vai ter imagem, né? Se eu não olhar aqui para o gráfico da primeira função, quando eu for fazer o f de 1, veja que o f de 1, vamos aqui falar de uma coisa também. O valor do a é negativo, então essa função ela vai ter a concavidade voltada para baixo. Então, eu vou fazer aqui do lado. Se ela não tivesse a restrição do 1, as raízes seriam x igual a 0 e x igual a 2, né? 0 e 2. Ela tem a concavidade voltada para baixo exatamente porque o valor do a é um valor negativo, então ela vai ficar assim, né? Mas observe uma coisa, como ela tem a concavidade voltada para baixo, eu vou descobrir aqui qual é o vértice dessa parábola. Então, para isso, nós vamos olhar aqui que o vértice da parábola, o y do vértice, ele é exatamente o menos delta sobre 4a. Né? Isso aqui é assunto de aula anterior. E o delta aqui dessa minha função, né, o y vértice, se você for olhar o delta, quem é o delta ali? Ele é b ao quadrado, no caso, o 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, né, que é menos 1, vezes o c, que é 0. Então, isso aqui vai dar 0. Tudo isso dividido por 4a, que o 4 é menos 1. Né? Então, o y vértice dessa função, ele vai ser esse menos, aí 2 elevado a 2 dá 4, que dividido por menos 4, isso aqui vai dar igual a 1. Então, quer dizer que o y vértice vai ser exatamente o y igual a 1. O y vértice seria o y igual a 1. E o x vértice é exatamente 1 também, né? Porque o x vértice dessa parábola, quem é? É o menos b sobre 2a. Então, o x vértice aqui eu tenho menos, o valor do b, veja que o valor do b aqui na minha função é 2, né? Vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes o a é 1, então vai ficar
o x vértices igual a menos 2 dividido por menos 2, você tem 1, né? Então, o x vértice vai ser igual a 1. Mas se você observar, a restrição aqui, o x tem que ser maior do que 1. Então, no lugar que eu tenho o x igual a 1, essa parábola vai ter essa bolinha aqui aberta, porque o x não faz parte do gráfico. O x igual a 1 não tem imagem, né, já que ele tem que ser maior do que 1. Então, o gráfico da parábola vai sair daqui, desses valores, e vai passar aqui pelo número 2. Né? Então, se eu for montar agora aqui no meu gráfico, o restante que seria o gráfico da função menos x ao quadrado mais 2x, ela vai sair daqui, né? Agora, unindo esse espaço vazio aqui com o do gráfico da equação do primeiro grau, a gente vê que ele vai para cá, né? A parábola vem aqui por 2. E vamos atribuir aqui, nessa função, um outro ponto, por exemplo, o f de 3. O f de 3 vai ser menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, depois, então vai ficar, o f de 3 vai ser menos 9 mais 6. Então, o f de 3 vai ser igual a menos 3, ou seja, quando o valor do x for 3, o valor do y será menos 3. Então, a parábola, ela vem de lá e vai passar aqui pelo 3. Vou tentar ajeitar aqui, meu desenho aqui fica ruim, mas, resumidamente, o gráfico da minha função vai ser essa parte aqui, que é o gráfico da equação menos x mais 2, e aqui você tem o gráfico da outra, ó, que vai passar aqui pelo 2, e de lá ela vem passando aqui pelo esse ponto, x igual a 3, y igual a menos 3. Né? Então, basicamente é isso aí, a construção do gráfico dessa função f de x igual a menos x mais 2, se x for menor ou igual que 1, e menos x ao quadrado mais 2x se ele for maior que 1. Então, se você atentar bem para esse detalhe, ó, nessa aqui, por que na parábola, essa parte aqui que eu vou pintar de azul, por que ela não entrou aqui no gráfico? Porque esses valores que estão para cá, da parábola, eles são valores que eles são menor do que 1. X é menor do que 1. E na parábola tem que ser maior do que 1. Então, tem que ser esses valores que estão daqui, ó, maior do que 1. Inclusive, o 1 não entra, né? Aqui no lugar do 1, o 1 não vai entrar aqui nessa função, seria esse intervalo aqui, com essa bolinha aberta. Então, esses valores aqui, para cá, que é o domínio da função, que é o x maior do que 1. E nessa outra, o domínio dela é exatamente os valores que são menor iguais a 1. Então, aqui já entra um 1 aqui, nessa aqui. Né? Então, quando você observar aqui, o domínio da função vai ser aqui todo o eixo x, né? Tá certo? E aí o y aqui, o gráfico da primeira com o gráfico da segunda. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Vejam o vídeo aí novamente e tentem fazer o item B.